Segundo livro dos Reis, estou começando no vídeo de hoje. O primeiro capítulo trata sobre o julgamento do Senhor contra Acasias. Então vamos lá. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados e ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu um monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então essa foi a história contida no capítulo 1º do 2º livro dos reis. Eu estou numa jornada neste canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, e eu já fiz isso para os primeiros livros da Bíblia de forma integral. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel e primeiro livro dos reis eu já concluí. Inclusive Apocalipse também, que está lá no final da Bíblia, né? Porque senão ia levar muito tempo para chegar lá. Bom, então essa foi a história de hoje, o julgamento do Senhor contra Acasias, que é uma história que aparece ali no primeiro capítulo do 2º livro dos reis. Fico por aqui. Próximo vídeo, capítulo 2. E o vídeo anterior, capítulo 22 do 1º livro dos reis, que eu deixarei aqui no final. Segundo livro dos reis, estou começando no vídeo de hoje. O primeiro capítulo trata sobre o julgamento do Senhor contra Acasias. Então vamos lá. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram?
Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados e ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então essa foi a história contida no capítulo 1º do 2º livro dos reis. Eu estou numa jornada neste canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, e eu já fiz isso para os primeiros livros da Bíblia de forma integral. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e primeiro livro dos reis eu já concluí. Inclusive Apocalipse também, que está lá no final da Bíblia, né? Porque senão ia levar muito tempo para chegar lá. Bom, então essa foi a história de hoje, o julgamento do Senhor contra Acasias, que é uma história que aparece ali no primeiro capítulo do 2º livro dos reis. Fico por aqui. Próximo vídeo, capítulo 2. E o vídeo anterior, capítulo 22 do 1º livro dos reis, que eu deixarei aqui no final. 2º livro dos reis, estou começando no vídeo de hoje. O primeiro capítulo trata sobre o julgamento do Senhor contra Acasias. Então vamos lá. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados e ele disse a Elias:
Homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu um monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: Acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então essa foi a história contida no capítulo 1º do 2º livro dos reis. Eu estou numa jornada neste canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, e eu já fiz isso para os primeiros livros da Bíblia de forma integral. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e primeiro livro dos reis eu já concluí. Inclusive Apocalipse também, que está lá no final da Bíblia, né? Porque senão ia levar muito tempo para chegar lá. Bom, então essa foi a história de hoje, o julgamento do Senhor contra Acasias, que é uma história que aparece ali no primeiro capítulo do 2º livro dos reis. Fico por aqui. Próximo vídeo, capítulo 2. E o vídeo anterior, capítulo 22 do 1º livro dos reis, que eu deixarei aqui no final. 2º livro dos reis, estou começando no vídeo de hoje. O primeiro capítulo trata sobre o julgamento do Senhor contra Acasias. Então vamos lá. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: Vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: Acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: Por que vocês voltaram? Eles responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse: Voltem ao rei que os enviou e diga-lhe: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: Como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: Ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: Era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: Homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados e ele disse a Elias: Homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu um monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: Homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: Acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom?
Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então essa foi a história contida no capítulo 1º do segundo livro dos reis. Eu estou numa jornada neste canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, e eu já fiz isso para os primeiros livros da Bíblia de forma integral. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e primeiro livro dos reis eu já concluí. Inclusive Apocalipse também, que está lá no final da Bíblia, né? Porque senão ia levar muito tempo para chegar lá. Bom, então essa foi a história de hoje, o julgamento do Senhor contra Acasias, que é uma história que aparece ali no primeiro capítulo do segundo livro dos reis. Fico por aqui. Próximo vídeo, capítulo 2. E o vídeo anterior, capítulo 22 do primeiro livro dos reis, que eu deixarei aqui no final. Segundo livro dos reis, estou começando no vídeo de hoje. O primeiro capítulo trata sobre o julgamento do Senhor contra Acasias. Então vamos lá. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados e ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então essa foi a história contida no capítulo 1º do segundo livro dos reis. Eu estou numa jornada neste canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, e eu já fiz isso para os primeiros livros da Bíblia de forma integral. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e primeiro livro dos reis eu já concluí. Inclusive Apocalipse também, que está lá no final da Bíblia, né? Porque senão ia levar muito tempo para chegar lá.
Bom, então essa foi a história de hoje, o julgamento do Senhor contra Acasias, que é uma história que aparece ali no primeiro capítulo do livro do segundo livro dos Reis. Fico por aqui, próximo vídeo, capítulo 2. E o vídeo anterior, capítulo 22 do primeiro livro dos Reis, que eu deixaria aqui no final. Segundo livro dos Reis, estou começando no vídeo de hoje. O primeiro capítulo trata sobre o julgamento do Senhor contra Acasias. Então vamos lá. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados e ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então essa foi a história contida no capítulo 1º do 2º livro dos reis. Eu estou numa jornada neste canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, e eu já fiz isso para os primeiros livros da Bíblia de forma integral. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e primeiro livro dos reis eu já concluí. Inclusive Apocalipse também, que está lá no final da Bíblia, né? Porque senão ia levar muito tempo para eu chegar lá. Bom, então essa foi a história de hoje, o julgamento do Senhor contra Acasias, que é uma história que aparece ali no primeiro capítulo do livro do segundo livro dos reis. Fico por aqui. Próximo vídeo, capítulo 2. E o vídeo anterior, capítulo 22 do primeiro livro dos reis, que eu deixaria aqui no final. Segundo livro dos reis, estou começando no vídeo de hoje. O primeiro capítulo trata sobre o julgamento do Senhor contra Acasias. Então vamos lá. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel?
Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou, por que vocês voltaram? Eles responderam, um homem veio ao nosso encontro e nos disse, voltem ao rei que os enviou e diga-lhe, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou, como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam, ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu, era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse, homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados e ele disse a Elias, homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou, homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias, acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então essa foi a história contida no capítulo 1º do 2º livro dos reis. Eu estou numa jornada neste canal que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, e eu já fiz isso para os primeiros livros da Bíblia de forma integral. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e primeiro livro dos reis eu já concluí. Inclusive Apocalipse também, que está lá no final da Bíblia, né? Porque senão ia levar muito tempo para eu chegar lá. Bom, então essa foi a história de hoje, o julgamento do Senhor contra Acasias, que é uma história que aparece ali no 1º capítulo do 2º livro dos reis. Fico por aqui. Próximo vídeo, capítulo 2. E o vídeo anterior, capítulo 22 do 1º livro dos reis, que eu deixaria aqui no final.